Olá, olá, efusivas saudações. Eu sou Faustino Felo. No vídeo de hoje falaremos da prisão por dívidas no ordenamento jurídico angolano, ou seja, do princípio da responsabilidade patrimonial. Como nota introdutória, tenho a ousadia de afirmar categoricamente que o ordenamento jurídico angolano não prevê prisões por dívida. Dívida no ordenamento jurídico angolano não é crime, não dá lugar a uma prisão. Antigamente, com o surgimento da Lei das 12 Tábuas, o devedor passou a responder às suas dívidas com o seu próprio corpo. Naquela altura, o rei Hammurabi mandou escrever uma série de leis que veio a ser, conhecida como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi determinava que o devedor garantiria o seu próprio corpo para responder pelas suas dívidas, pois o devedor perderia a liberdade e viraria escravo caso não pagasse as suas dívidas, e também perderia a vida em determinadas situações em prol das suas dívidas. Ora bem, por influência do cristianismo e das grandes revoluções, a pessoa do devedor parou de responder pelas suas dívidas e a execução das dívidas, passou a recair no patrimônio do devedor, respeitando assim o princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e também previsto na Constituição da República de Angola. A dignidade da pessoa humana passou a ser uma coisa sagrada e tutelada nestes diplomas legais, e a responsabilidade das dívidas do devedor passou a recair diretamente para o seu patrimônio. Tanto é que o Código Civil, no seu capítulo das garantias gerais das obrigações, propriamente, no artigo 601, estabelece que todos os bens do devedor susceptíveis de penhora é que responderão pelas dívidas do devedor. O artigo 821 do Código Processual Civil vai ainda mais longe. Estabelece que ou estão sujeitos à execução todos os bens, quer pertencem ao devedor, quer a terceiro. Tem-nos chegado clamores de familiares que os seus filhos, irmãos, primos, foram coagidos, detidos nas esquadras policiais pelo facto de contraírem dívidas financeiras e não cumprirem com os prazos de pagamento. Pelo facto do não cumprimento, estas pessoas têm sido obrigadas a liquidar as dívidas para serem postas em liberdade. Este procedimento da polícia é ilegal, porque a polícia tem coagido, tem prendido nas esquadras estas pessoas com a condição de serem libertados só depois de cumprirem ou pagarem as suas dívidas. Pois este procedimento da polícia tem sido ilegal, Tanto é que o devedor
que falte culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causar ao credor, não é? Arcando com as consequências civis. Isto é que diz o artigo 798 do Código Civil. É arcar com as consequências civis e não criminais. Não é? A lei processual penal não prevê detenção aos credores. A polícia não tem competências, legitimidade para ordenar prisão, coagir alguém a pagar determinada dívida. Meus caros credores, sempre que os vossos devedores não cumprirem com os prazos de pagamento, não é, previsto nos vossos contratos, não corram mais nas esquadras policiais. Consultem, constituam um advogado, não é, para intentar uma ação declarativa de condenação junto do tribunal competente na sala do civil e administrativo do Tribunal da Comarca da sua província e não recorra às esquadras policiais, pois o devedor não é um criminoso. Dizia os latinos, nulla pena sine crime. Não há pena sem crime, não é? O Código Penal vigente em Angola não tipifica ou não tipificou a dívida como crime. Em homenagem ao princípio da legalidade previsto no Código Penal, só pode ser punido criminalmente o facto descrito e declarado passível de pena nos termos do Código Penal. E a dívida não está tipificada no Código Penal como crime. O facto do polícia coagir, não é, ameaçar o devedor a pagar determinada dívida, por sua vez, o polícia incorrerá aos crimes de ameaças e coação previstos, não é, nos artigos 170, 171 e 172, todos do Código Penal vigente, e o polícia incorrerá ou correrá o risco de ser punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos pelo facto de coagir, de ameaçar o devedor a pagar determinada dívida. Entretanto, a dívida é um ilícito civil que difere-se de um ilícito penal. Uma breve distinção entre o ilícito penal e ilícito civil. No ilícito penal, o interesse tutelado é o interesse público. A responsabilidade incide sobre a pessoa e tal responsabilidade é intransmissível. O autor da dívida ou do crime, do ilícito, responde, não é, com a privação da sua liberdade, diferente do ilícito civil, pois no ilícito civil, por sua vez, o interesse tutelado é o interesse particular, é o interesse privado. A responsabilidade não incide sobre a pessoa, o autor, não é, do ilícito, mas sim, não é, a responsabilidade incide no seu patrimônio. Não obstante, não é, para que haja crime, é necessário que se preencha os elementos constitutivos do crime. É necessário que haja uma ação humana ilícita, típica, culposa e punível, não é? Preenchendo esses requisitos,
Só assim é que dará lugar a um crime. Por isso é que o nosso ordenamento jurídico não tipificou a dívida como crime, sendo responsável pelas dívidas do credor todo o seu patrimônio suscetível de penhora nos termos do artigo 601 do Código Civil e 821 do Código do Processo Civil. Para salvaguardar a dignidade do devedor, a lei impõe limites na execução de determinados bens do devedor. Tanto é que o artigo 822 do Código Processual Civil determina os bens absolutamente impenhoráveis. Assim sendo, são impenhoráveis os objetos cuja apreensão é ofensiva da moral pública, os templos, edifícios e outros objetos destinados ao exercício do culto público, os túmulos, os uniformes de trabalho e outros. Entretanto, o artigo 823 do Código Processual Civil estabelece os bens parcialmente impenhoráveis, propriamente os vencimentos de prestações periódicas a título de prestação, reforma, auxílio de doenças, indemnização por acidente e outras pensões, de natureza semelhante. Portanto, a nossa abordagem termina por aqui como conclusão. O ordenamento jurídico angolano não prevê prisão por dívida. A dívida é um ilícito civil e não criminal. Sempre que não houver cumprimento dos prazos dos contratos, responderá o patrimônio do devedor e não a pessoa do devedor. Nos próximos vídeos falaremos da penhora, da execução dos bens do devedor. Continue a acompanhar os nossos vídeos, partilhe com as pessoas mais próximas. Bem-haja aquele abraço acadêmico.